Histórias de Missão. O percurso de missionários, testemunhos de milagres e vidas transformadas. Você confere agora no programa Histórias de Missão. Olá, estimado ouvinte, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Histórias de Missão, aqui na Sintonia da Esperança, 93.9 em FM. Já sabe, esta é a Rádio Adventos, que está sempre consigo, levando amor e paz a si e a sua família. Eu sou Adérito da Silva, na condução deste programa, que traz histórias surpreendentes de pessoas que doam suas vidas para alcançar outras vidas. Pessoas que, na verdade, dão o seu máximo para então levar avante a mensagem sobre a breve volta de Cristo Jesus. Este é o programa que traz histórias de missionários e não só, aquelas pessoas que têm o seu tempo dedicado na missão, que é ganhar almas para Cristo. E, estimado ouvinte, queremos formular o convite para que você possa manter-se ligado a nós. Estamos nas redes sociais. Vá para a nossa página do Facebook e também o nosso canal no YouTube com o nome Rádio Adventos. E para o Instagram estamos também registrados com o nome @Rádio Adventos. Você pode seguir toda a programação desta casa de rádio. E por outra, estimado ouvinte, você também pode ouvir-nos online em qualquer parte do mundo através do site www.radioadventos.ao. A novidade é que você pode fazer a solicitação do estudo bíblico que a Rádio Adventos tem disponível para si. Na verdade, são vários estudos bíblicos. Se você visitar o site, lá já vai encontrar os estudos bíblicos que estão disponíveis. Vamos aqui dar exemplo e com frequência apelamos a si. Temos estudos bíblicos sobre as profecias de Daniel e também de Apocalipse. Estes dois livros da Bíblia são proféticos e não é de fácil compreensão, mas a Rádio Adventos tem então esses estudos bíblicos para facilitar a sua compreensão. Quando se deparar com estes livros, você já sabe que a Rádio Adventos, através desses estudos bíblicos, facilita muito a si para então a compreensão dos mesmos. Um outro estudo bíblico que temos disponível é Ouvindo a Voz de Deus. Solicite já o seu guia de estudo Ouvindo a Voz de Deus. Você então pode fazer no site, vai preencher o formulário que lá está disponível e também você pode fazê-lo através de uma chamada, não é? Ligando para o 923 89 69 63, 923 89 69 63. Pode ligar ou mesmo enviar uma mensagem para este número e já vai então ser atendido pela equipa da Rádio Adventos, que responde exatamente por estudos bíblicos, neste caso, que responde, não é, pela Escola Bíblica Adventos. Estimado ouvinte, você também pode partilhar com a Rádio Adventos a sua preocupação. Saiba que a Rádio Adventos tem disponível um programa específico de intercessão. O nome do programa é No Altar. Você pode acompanhar diariamente pelas 14h30. Você pode enviar uma mensagem para o 923 89 21 77. 923 89 21 77. Este é um número onde você vai encaminhar a sua mensagem pedindo aí oração a favor de uma situação que você esteja a passar, ou mesmo quer partilhar uma história, não é? Um testemunho. Você pode também fazê-lo por este contacto. Pode enviar a sua mensagem agradecendo a Deus por ter atendido a sua oração. Partilhe mesmo todas as informações relativas às suas preocupações, não somente pedidos de oração, mas você está livre para então partilhar outras informações. E por falar em partilhar outras informações, também você pode sugerir temas, por exemplo, para alguns programas da Rádio Adventos. Você pode também
entrar em contato conosco através do WhatsApp. E o número é exatamente o mesmo, é o 923 89 21 77. 923 89 21 77. Este é o número que você vai utilizar para a interação com a Rádio Adventos através do WhatsApp. Agora sim, estimado ouvinte, estamos prontos para a edição que está preparada para hoje neste programa Histórias de Missão. Queremos recordar que na edição passada nós fizemos a abordagem da história, não é? Da Igreja Adventista do Sétimo Dia pelo mundo, neste caso o surgimento da Igreja. Começamos a falar aí a história pelo mundo e também podemos já conhecer alguns pioneiros, e você vai ter a oportunidade de ouvir aqui de forma resumida aqueles que foram os pioneiros do Adventismo. Além dos pioneiros que já fizemos referência, por exemplo, Guilherme Miller, Ellen White, Tiago White, você vai ouvir também outros pioneiros do Adventismo. E você é o meu convidado a manter-se ligado a este programa que tem sim muita novidade. Por agora vamos ouvir uma música para deixá-lo bem disposto, e depois da música então vamos conhecer alguns pioneiros do Adventismo. Ouça a música e voltamos já já. Rádio Adventos, a sintonia da esperança. Foi há muito tempo atrás que a história aconteceu, mas através do tempo o mundo a verdade conheceu. Por homens cheios de vontade de anunciar o amor, é que hoje nós sabemos a história do Senhor. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do através dos tempos, Cristo é Salvador. Quando o Senhor esteve aqui, a muitos ensinou, puderam face a face ver em seu olhar o amor. E tudo que ele ensinou a todos irão falar, e assim será pra sempre, até Jesus voltar. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade
verdade à luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Chegou a vez de levantarmos a tocha do amor e sermos os heróis da fé, fortes soldados do Senhor. Rádio Adventus, a sintonia da esperança. Boa esta música que você acabou de ouvir, estimado ouvinte. Agora sim estamos em condições para então prosseguirmos com a edição de hoje. Vamos continuar a apresentar alguns precursores do Adventismo, aqueles que marcaram os primeiros passos, e você vai saber aqui, não é? Já de forma resumida, a história de Guilherme Miller, Ellen White, Tiago White e claro, outros você também vai ouvir aqui exatamente. Então comecemos com Guilherme Miller. Guilherme Miller teve uma forte formação religiosa, mas associou-se a companhias erradas. Seus amigos deixaram a Bíblia de lado e tinham vagas ideias acerca de Deus e sua personalidade. Aos 34 anos de idade, Miller ficou insatisfeito com suas ideias. O Espírito Santo impressionou o seu coração e ele dedicou-se ao estudo da Palavra de Deus. Em Cristo, Miller encontrou a resposta para as suas necessidades. Seu estudo o conduziu às grandes profecias que apontavam para o primeiro e segundo advento de Nosso Senhor. As profecias com relação ao tempo o interessavam, especialmente as profecias de Daniel e Apocalipse. Estimado ouvinte, você pode fazer uma busca, não é? Você pode visitar o site www.revistaadventista.com.br. Você vai encontrar uma nota a pioneiros do Adventismo. Você vai encontrar lá exatamente a história, assim como mais alguns detalhes de Guilherme Miller. Vou aqui passar a assistir, estimado ouvinte, um pouquinho mais sobre Guilherme Miller. Miller, embora nunca tenha sido um adventista do sétimo dia, pois morreu em 1849, antes da fundação da igreja em 1863. Guilherme Miller foi o grande precursor do movimento adventista. O fazendeiro batista, nascido em 1782 em Pittsfield, Massachusetts, Estados Unidos da América, interpretou a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel, capítulo 8, versículo 14, sobre a purificação do santuário, como significando a volta literal de Jesus à Terra. Ele chegou a essa conclusão após 2 anos estudando a Bíblia verso a verso. Contudo, somente depois de estudar por mais 5 anos é que tornou públicas suas ideias a respeito do eminente regresso de Cristo. Então, estimado ouvinte, eis aí o primeiro, não é? Um dos precursores do Adventismo, ou se preferir, do movimento adventista, Guilherme Miller. Passemos agora para uma outra figura, Tiago White. Vamos então ao resumo sobre Tiago White. Em sua juventude, Tiago White foi professor de escola. Posteriormente, tornou-se um ministro do Evangelho no estado do Maine.
aceitou as ideias de Guilherme Miller sobre a segunda vinda e teve muito êxito na pregação da doutrina da breve vinda do Senhor. Ele era um executivo talentoso e capaz, líder missionário e poderoso evangelista. Não apenas tomou parte, juntamente com Guilherme Miller, Joseph Bates e dezenas de outros pregadores, no anúncio da vinda de Nosso Senhor durante a década de 1840, mas sobreviveu ao movimento millerita, tornando-se o primeiro grande apóstolo da causa adventista do sétimo dia. Este é então o resumo que podemos apresentar para si, estimado ouvinte, sobre Tiago White. É exatamente um resumo, porque você pode fazer uma busca pelos nomes que estamos aqui a passar e você vai ter toda a informação, todo o detalhe sobre os pioneiros do movimento adventista. Agora sim, estimado ouvinte, passemos agora para o percurso de missão de Ellen White. É apenas um pouco que podemos dar a ouvir a si, estimado ouvinte, porque sobre Ellen White basta fazer uma pesquisa e você vai encontrar muito mais sobre Ellen White. Agora sim, passemos então para aquilo que é um pouco do seu percurso enquanto precursora do movimento adventista. Ellen Harmon nasceu em Gorham, Maine, em 1827. No ano de 1840, ela e sua família ouviram William Miller pregar pela primeira vez. Sua conversão ocorreu em uma reunião campal metodista naquele mesmo ano e foi batizada 2 anos depois, isto em dezembro de 1844. Ellen recebeu sua primeira visão a respeito das viagens do povo do Advento para a Cidade de Deus. O Senhor a chamou para um ministério que duraria toda a sua vida, de ser sua mensageira. Ela conheceu Tiago White em fevereiro de 1845 e os dois casaram em agosto de 1846. Com outros membros da família, Ellen assistiu às reuniões adventistas em Portland em 1840 e 1842, aceitando plenamente os pontos de vista apresentados por Guilherme Miller e seus companheiros e confiantemente aguardou a volta do Salvador em 1843 e depois em 1844. Ellen era fervorosa obreira missionária, trabalhando com seus jovens companheiros e fazia sua parte em proclamar a mensagem do Advento. Muitas vezes trabalhava longas horas com abnegação a fim de obter os meios para propagar a preciosa mensagem a outros. A juventude de Ellen não diminui a amargura do grande desapontamento de 22 de outubro de 1844 e, assim como outros, ela buscou fervorosamente a Deus por luz e direção nos dias de perplexidade que se seguiram. No tempo crítico, quando muitos estavam vacilando ou abandonando sua experiência adventista, juntou-se Ellen Harmon a 4 outros irmãos no culto familiar, enquanto estava na casa de um companheiro de fé no sul de Portland, numa manhã do fim de dezembro. O céu parecia escuro perto do grupo em oração, e ao repousar o poder de Deus sobre Ellen, perdeu ela a noção do ambiente terreno e, numa revelação figurada, testemunhou as viagens do povo do Advento para a Cidade de Deus. Primeiros Escritos, página 13 a 20. Quando a jovem de 17 anos relatou tremendo e relutantemente essa visão aos crentes em Portland, foi ela aceita como luz de Deus.
Atendendo à direção do Senhor, Ellen viajou com amigos e parentes de um lugar para outro, conforme a oportunidade, relatando aos grupos esparsos de adventistas o que lhe fora revelado, tanto na primeira visão como nas que sucederam. Aqueles dias não eram fáceis para os adventistas desapontados. Não somente sofriam o escárnio e o ridículo do mundo em grande escala, mas eles mesmos não estavam muito unidos e toda sorte de fanatismo se levantou em suas próprias fileiras. Pela revelação, o Senhor mostrou a Ellen Harmon o surgimento de alguns desses movimentos fanáticos e lhe foi dada a responsabilidade de reprovar fielmente o mal e apontar o erro. Esse trabalho ela achou difícil de realizar. E sobre Ellen White, penso que este é um pouquinho que podemos passar para a estimado ouvinte. De certeza mais você poderá ouvir na próxima oportunidade e de certeza você pode fazer uma pesquisa sobre Ellen White e vai encontrar toda a informação a respeito de Ellen White. Passamos agora para Joseph Bates. Joseph Bates. Aos 15 anos de idade, Joseph Bates embarcou em um navio comercial. Durante os 21 anos subsequentes, viveu a vida de marinheiro e capitão de navio. Bates voltou a viver uma vida normal em 1828, com uma pequena fortuna. Durante o desapontamento adventista, o capitão de navio aposentado tornou-se um respeitado evangelista e líder espiritual entre os adventistas. No começo de 1845, Bates foi providencialmente guiado a uma compreensão da verdade a respeito do sábado, do sétimo dia, e em 1846 publicou um panfleto de 48 páginas sobre o assunto. Aí está, estimado ouvinte, realmente o papel, não é? Aquilo que é o trabalho que Joseph Bates realizou. A verdade, isso é apenas um resumo que Joseph Bates realizou enquanto esteve em vida. Passamos agora para Uriah Smith. Em dezembro de 1852, Uriah Smith aceitou a mensagem ensinada pelos adventistas guardadores do sábado e logo associou-se à área de publicações dos crentes em Rochester, Nova York. Por cerca de meio século, foi ele o editor ou parte da equipa editorial da revista denominacional a Review and Herald. Smith foi o primeiro secretário da Conferência Geral, iniciando em 1863. Ele é mais conhecido por seu livro Pensamentos sobre Daniel e Apocalipse. Smith foi o primeiro professor do colégio de Battle Creek. Um outro precursor que também podemos fazer menção é o Hiram Edson. Hiram Edson nasceu em 30 de dezembro de 1806 no condado de Jefferson, em Nova York. Era um fazendeiro metodista, contudo, pouco se sabe sobre ele, sua família ou vida, antes de tornar-se um seguidor da mensagem milerita do Advento. Em 1843, o milerismo estava crescendo rapidamente, mas pouco havia sido feito na parte central do estado de Nova York antes do verão de 1843. Uma reunião campal que utilizou a grande tenda foi marcada por ter início em 23 de junho de 1843 em Rochester, Nova York, a cerca de 50 quilômetros de Port Gibson, onde Edson residia. Vamos fechar esta edição e também com o resumo dos percursos dos missionários adventistas, neste caso os precursores, com John Andrews. John Andrews foi um estudioso que gostava muito mais de estudar severamente do que de fazer atividade física.
Esteve intimamente associado com Tiago e Ellen White na liderança da Igreja Adventista e em sua obra evangelística. Como teólogo, Andrew fez grandes avanços no desenvolvimento das doutrinas da Igreja. Fez a aplicação da besta de 2 chifres de Apocalipse 13 aos Estados Unidos da América. Além disso, foi influente na criação dos estatutos e constituição da Igreja. Em 1855, após extensa investigação, Andrews adotou o pôr do sol de sexta-feira à tarde como o início do sábado. Isso deu início a um modelo para a Igreja. E assim, estimado ouvinte da Rádio Adventos 93.9 FM, que nós terminamos então a apresentação dos pioneiros ou mesmo precursores do movimento adventista. E claro, estimado ouvinte, espero que você possa continuar ligado a esta sintonia e em particular ao programa Histórias de Missão, que na próxima semana nós voltamos com mais uma história de missão. Fique com a música e Deus possa abençoar a si e toda a sua família de uma forma muito poderosa. Até a próxima semana. Poder e majestade, Jesus Cristo voltará para trazer a liberdade e um reino de paz. Arautos somos todos do Senhor e Rei Jesus. Proclamemos sua volta, sua graça, sua cruz. Breve virá, breve virá. Servos de Deus, a mensagem levai. Breve Jesus, breve Jesus. Jesus voltará. Histórias de Missão. O percurso de missionários. Testemunhos